Paulo escreve essas cartas aos Filipenses, estando ele preso em uma casa em Roma, vigiado pela guarda romana 24 horas. Alguém disse que o Big Brother é a casa mais vigiada que se existe. Mentira. A casa mais vigiada é a casa que Paulo estava preso. E além dele estar preso, tinha poucos privilégios. O que é considerado privilégio. Mas é interessante que mesmo nestas circunstâncias adversas, a paz de Deus, no versículo de número 7 do capítulo 4, e o Deus da paz, no versículo 9 do capítulo 4, reinava sobre a vida de Paulo. A paz de Deus e o Deus da paz. Nós estamos vivendo em tempos desafiadores, mas há uma necessidade de aprendermos a viver contentes. Contentamento, nós podemos dizer que é uma vida abundante. Amém? Contentamento é uma vida abundante. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, o versículo de número 13, ele diz o seguinte: o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Veja que a nossa fonte de contentamento, ela não pode depender das circunstâncias. Eu vou repetir. A sua fonte de contentamento não pode depender das circunstâncias, do que acontece. Eu pergunto, o que é contentamento? O que é felicidade? Às vezes a gente confunde felicidade com contentamento. Eu vou mostrar para vocês com exemplo. Há 2 semanas atrás, os flamenguistas estavam todos felizes. Uhul! Foram campeões. Estavam felizes, felicidade. Diferente de contentamento. Cadê os vascaínos? Deixa eu ver, dê um sinalzinho se tem algum vascaíno por aí. Botafoguense, tem algum botafoguense? Eu sei que tem os botafoguenses. Ô Paulinho. A diferença de felicidade para contentamento está aí. Os flamenguistas estavam felizes, eufóricos, porque eles ganharam tudo. Os botafoguenses, os vascaínos, eles têm que se contentar com seus times, porque foram rebaixados. Paulo, ele traz ao povo de Filipe: olha, vocês precisam viver o contentamento. O que eu entendo com isso? Nem sempre as coisas vão bem. Nem sempre eu vou ter sucesso em todo o empreendimento que eu me proponha a fazer. Nem sempre eu vou conquistar tudo o que eu quero. Mas eu preciso estar contente com o que Deus já fez por mim. Eu preciso estar satisfeito com a graça, com a bondade de Deus sobre a minha vida. Entenda, é Cristo quem nos dá força, é Ele quem renova as nossas forças. Veja, quando nós bebemos desta fonte de contentamento, nós transbordamos em alegria, independente do Botafogo ser rebaixado. Amém? Gente, o pessoal no dia lá ficou falando: você é flamenguista? Eu não sou flamenguista. Eu só gosto de futebol, eu só gosto de pentelhar com o povo. Cristo é a fonte inesgotável de contentamento.
Precisamos encher e preencher o nosso coração com este contentamento, com esta esperança. É um atributo que vem de Deus. Precisamos tirar a nossa visão das ilusões da vida, que são muitas. Quantas vezes somos iludidos por circunstâncias, por situações, por momentos em que vivemos. Eu quero nesta noite te encorajar e encorajar você que está na sua casa a renovar as suas forças no Senhor, a ter o seu contentamento no Senhor. Tom Haggai diz o seguinte: a vida centrada em si mesmo é totalmente vazia. A vida centrada em si mesma é totalmente vazia. Já a vida que se esvazia abre espaço para a esperança, para o contentamento, porque abre espaço para Deus. Aleluia! Eu quero te convidar nesta noite a abrir o seu coração, a arrancar as ilusões, arrancar as expectativas que o mundo está colocando diante de você e preencher a sua alma daquilo que Deus tem para você. Amém? Aleluia! Cutuque esse crente do seu lado e diga para ele: olha, vamos encher o nosso coração com aquilo que vem de Deus. Precisamos entender, a fonte de contentamento não depende do que acontece. Quantas vezes nós nos frustramos? Sim ou não? Alguém que estava ao nosso lado falhou com a gente. Alguém que a gente confiava, alguém que a gente acreditava, falhou com a gente. E é tão ruim quando se é frustrado em determinadas áreas da vida. Área sentimental, área familiar. É tão difícil. É tão desafiador. Mas o apóstolo Paulo, ele vem dizendo: olha, eu não estou dizendo isso porque há uma necessidade em mim. Eu aprendi a viver contente. Que desafio é para mim e para você aprendermos a viver contentes, a termos a nossa esperança e a nossa vida pautada na palavra de Deus a nosso respeito. As circunstâncias não podem dominar a sua vida. Posso ouvir um amém? As dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia não pode direcionar a sua vida. Este apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu prossigo para o alvo. Há muitas distrações à nossa volta, tentando mudar o nosso foco, fazer com que a gente perca a esperança. E esse tempo de pandemia, ainda mais aflorada esta situação. As pessoas vivem com medo. Me perguntaram se eu iria tomar a vacina. Falei: meu irmão, eu comi manga com leite. Não morri. As pessoas estão preocupadas, com medo. Tantas coisas acontecendo à nossa volta para com que a gente perca o nosso foco. Eu quero te encorajar nesta noite a afirmar a sua esperança no Senhor Jesus.
Como nós acabamos de cantar, não sejam as circunstâncias que guiem os seus passos, mas que seja a palavra de Deus. Aleluia! Esta palavra é fonte de vida, é alimento para a nossa alma, é ela quem nos sustenta, é ela quem nos renova, é ela quem cuida de nós. Tira a sua visão da sua volta. Em segundo lugar, a fonte de contentamento, ela é alcançada pela gratidão. Ser grato é uma virtude, é também uma dádiva da alma. Veja o salmista dizendo no Salmo 131, primeiro versículo, ele diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Mateus escrevendo a respeito de uma fala de Jesus, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 6, e o versículo de número 34, amanhã trará os seus cuidados, basta aos dia o seu próprio mal. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, nos versos 1 e 2, ele diz o seguinte, olha, desembaraçando-nos, corramos e olhemos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Entenda, a gratidão independe da quantidade. Devemos ser gratos a Deus pelo que possuímos, muito ou pouco. Muitos têm se perdido na caminhada do contentamento por causa da ganância. Você já viu aquele ditado, quanto mais tem, mais quer? E a pessoa faz de tudo para passar por cima do outro, para ter. Quantas famílias estão se acabando por causa de serem ambiciosos, por causa da ambição que tomam conta da família. Quantas pessoas estão se destruindo por não ter gratidão no seu coração, não agradecer pelo que tem, pelo pouco que tem. Sabe, eu me apego àquela história de quando aquele garoto chega no meio de uma multidão e Jesus fala para os discípulos, olha, dê a esse povo alimento, alimentem eles. João capítulo 6. E é interessante que no meio dos discípulos tem um chamado Filipe, e ele fala, Senhor, tem jeito não, o negócio é difícil, como é que a gente vai alimentar esse povo? 200 denários, ou seja, quase um ano de trabalho, seria quase possível para que alimentemos esse povo. Mas no meio deles, alguém descobre, e eu fico pensando, eu fico imaginando como é que aquele descobriu que tinha um garoto que tinha 5 pães e 2 peixes. Eu fico tentando imaginar como é que ele descobriu. Porque no meio da multidão, um garoto, eu falo isso lá por casa, né, lá, se tem que esconder, né, é meu. E aí um dos discípulos descobre que no meio daquela multidão tinha um garoto que tinha 5 pães e 2 peixes. E ele fala para Jesus, fala, olha, tem um aí, tem um garoto com 5 pães e 2 peixes. Mas o que eu quero me apegar a essa história é que aquele garoto, ele não reteve os 5 pães e os 2 peixes. Ele entregou.
Ele entregou. Ele não escondeu, ele não guardou, ele não brigou, porque era dele, era o lanche dele. Ele entregou. E aquela entrega resulta em todos comerem fartamente. Depois você lê capítulo 6 de João. Todos comeram à vontade. Não foi uma ceia que a gente faz aqui, um pedacinho, quadradinho de pão. Não, eles comeram, eles mataram a fome. Comeram para valer. Mas é interessante em tudo isso, porque a fé daquele menino em entregar os pães para Jesus produziu um grande milagre. Sabe o que eu aprendo com isso nesta noite? Quando nós colocamos em nosso coração gratidão, isso gera fé em nosso coração. Quando você coloca gratidão no seu coração, isso gera fé. Isso gera fé. Deus fez, obrigado. A circunstância aperta um pouquinho, Deus já fez, Ele vai fazer de novo. Eu quero te encorajar nesta noite a não só viver guiado pelas circunstâncias, mas também ter gratidão no seu coração. O texto de Hebreus diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A fé nos conduz à esperança, a fé nos conduz à segurança, a fé nos conduz ao descanso. A fé me leva a pegar os meus 5 pães e os 2 peixes e falar: Senhor, faça o que o Senhor quiser. Eu pergunto nesta noite, você está disposto a entregar os seus 5 pães e os seus 2 peixes ao Senhor Jesus? Não retenha, mas tenha gratidão. Esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, será que é verdade? Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Você tem um momento de gratidão ao Senhor nesta noite? Será que você pode erguer uma de suas mãos aos céus e lembrar de algo para agradecer a Deus nesta hora? Será que você pode liberar uma palavra de gratidão a Deus? Está difícil, está apertada a situação, mas eu tenho gratidão. Eu não tenho muita coisa não, eu tenho 5 pães e 2 peixes, é tudo que eu tenho gratidão. A nossa fonte de contentamento está em nossa gratidão a Deus. Podemos passar por necessidade, sim, podemos. A enfermidade pode nos alcançar? Pode. O problema pode bater a nossa porta? Pode, é verdade, não estamos livres.
Fuja do evangelho que está te dizendo, olha, você não vai mais ter problema, você não vai ter mais dificuldade. Fuja disso. O próprio Jesus disse, olha, enquanto vocês estiverem no mundo, vocês vão ter aflições. Mas tende bom ânimo, não desista. Em outras palavras, ele estava dizendo, tenha gratidão, tenha contentamento, seja grato a Deus. E em terceiro lugar, a fonte de contentamento promove a nossa vitória. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus em nome de Jesus e me ajudar. A fonte de contentamento promove a sua vitória. O texto que nós lemos conclui dizendo no capítulo 4, versículo 13 de Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O mundo está numa corrida louca, à busca de realizações, buscando vencer as dificuldades. Ao mesmo tempo que busca essas realizações, busca alegria, busca paz, acreditando que o dinheiro, a fama, os prazeres da vida pode proporcionar isso. Certa vez eu atendi um rapaz no gabinete e ele me disse o seguinte: pastor, quando eu ganhar 20 mil vou ser feliz. Falou isso para mim aqui. Eu respondi para ele sem pestanejar: você nunca será feliz. $20 mil não é suficiente para fazer ninguém feliz. Os bens materiais que a gente conquista não são suficientes para nos fazer felizes. Você conquista hoje, amanhã você quer ter outro, quer ter mais. O que você conquistou hoje, amanhã já não serve mais, já está ultrapassado. Muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa de felicidade no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos pais. Podemos nos frustrar. Entenda, nós estamos num corredor da vida. E esse corredor é sagaz. Ele não está preocupado com o nosso bem-estar. Ele não está preocupado enquanto você vai ser feliz. Esse corredor da vida, ele vai sugar tudo que nós podemos dar. E quando não pudermos dar mais nada, não tem mais nenhum valor. Mas quando nós colocamos a nossa expectativa em Cristo Jesus, quando tiramos o nosso foco das circunstâncias, quando enchemos o nosso coração de gratidão, e quando voltamos o nosso olhar para aquele que promove a vida, para aquele que é dono da vida, aí nós podemos dizer como Paulo disse: olha, eu sei ter dificuldades, mas eu sei estar bem também.
Eu sei passar por problemas, mas eu sei viver abundantemente também. Eu sei enfrentar as situações da vida. Eu sei enfrentar este corredor da vida. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso renovar a minha esperança naquele que me fortalece. Nós não dependemos de circunstância, nós não dependemos de situações, nós dependemos do Senhor Jesus. Ele é a sua fonte, Ele é a nossa fonte de contentamento, amém? Aleluia! As desilusões, as amarguras da vida, as decepções, as muitas dores que enfrentamos no nosso dia, e até a própria morte, não pode nos separar do amor de Deus. Ele é a nossa fonte de contentamento, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa âncora, aleluia. Ele é a rocha em quem nós estamos firmados. A palavra diz que Ele nos arrancou de um lamaçal tremendo e firmou os nossos passos, aleluia. É nele que nós podemos esperar, é nele que nós podemos confiar, é naquele que nos fortalece. Essa era a esperança de Paulo, e essa precisa ser a minha e a sua esperança. Jesus, o Rei dos Reis, aleluia, aleluia. Jesus certa vez disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A minha oração nesta noite é para que esta paz alcance os nossos corações. A minha oração nesta noite é para que você volte para um mês de março, para uma semana que já iniciou, mas com esta paz reinando em seu coração, reinando em sua vida. As circunstâncias, o mar revolto à nossa volta não faz nos abalar, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. E aí eu concluo lembrando de Davi, quando ele disse: olha, cai 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado, eu estou firmado. Paz de Deus no seu coração em meio a uma guerra. Ele tinha paz de Deus em meio a situações adversas. Ele tinha paz de Deus aonde muitos não teriam. Ele consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Cai 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu estou em paz. Uau! A maior riqueza que nós podemos ter é ter este contentamento que vem de Deus. Amém? A maior riqueza que eu e você podemos ter aqui na face da terra é termos o contentamento que vem de Deus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz. Eu concluo a minha palavra nesta noite dizendo: Paulo enfrentou as maiores adversidades na sua vida. Como eu disse no início, ele escreve esse texto preso. Ele escreve esse texto algemado. A exemplo de Paulo, eu me lembro de Ezequiel. Quando ele estava exilado, o povo de Israel exilado. Eram cativos do povo babilônico. Deus fala com ele: Ezequiel, filho do homem, capítulo 2 de Ezequiel, versículo 1. Põe-te em pé,
porque eu falarei contigo. Preste atenção na circunstância. Eram cativos, estavam presos, eram escravos. Ele ouve a voz de Deus: filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Toma uma posição. Coloque o seu contentamento e a sua expectativa naquilo que Deus está falando a seu respeito. Ezequiel ouve a voz de Deus. E você conhece a história. Sabe, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente entende o chamado de Deus, não importa a situação em que estejamos vivendo, o reino dele vem sobre nós. A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, ela guarda os nossos corações. E aí você pode olhar as circunstâncias, você pode olhar a situação e falar: olha, isso não me influencia, porque eu estou firmado na palavra de Deus. Isso não me tira a paz, porque eu estou firmado na palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus nesta noite, para que você contemple a grandeza e o milagre que Ele tem a fazer em sua vida. Alimente o seu coração e a sua preciosa vida com a palavra de Deus. Cutuque esse crente aí do seu lado, diga para ele: olha, enche o seu coração com a palavra de Deus. Diga, ele é a fonte do seu contentamento. Aleluia. Você pode se colocar em pé nesta hora. Deus quer realizar maravilhas em sua vida. Mas depende de uma decisão. A minha pergunta nesta noite: você está pronto a viver o contentamento que Deus tem para a sua vida? Nós vamos ministrar esta canção e você vai falando com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai falando com Ele. Aleluia, Jesus. Das suas aflições, dos seus temores, daquilo que tem tirado o seu contentamento, daquilo que tem tirado a sua paz. Fala com Ele. Ele está neste lugar e Ele está pronto a te ouvir.